Então, em 99,9% desses incêndios, eles foram causados pela ação humana. Depois de 4 dias de incêndio, hoje finalmente o céu ficou claro em Ribeirão Preto. Mas os efeitos deste pior agosto dos últimos 26 anos ainda causam transtornos. A fumaça e a fuligem prejudicam milhões de pessoas que vivem no interior de São Paulo. As casas estão cobertas de fuligem. E aí, rapaziada, vamos a mais um vídeo, 1 hora de vídeo, né? 3, vamos a 30 ou a 50 minutos de vídeo, uma partida inteira. Vamos jogar 2 partidas para mostrar minha conta a vocês, falou? Esse aqui é meu cofre, 77 boné. Na região norte, no Acre e em Rondônia, o tempo seco prolongado provoca um número altíssimo de focos de incêndio. O volumoso e forte Rio Madeira definhou. Sem chuva, o nível do rio atingiu a menor cota em 60 anos. Pelo caminho do maior afluente do Amazonas, muitos pedrais e bancos de areia, prejudicando a navegação Já se inscreve no canal e deixa um likezão para nós. 400 famílias ribeirinhas. Além da seca do Madeira, a falta de chuva potencializa também os incêndios na primeiro vídeo aí floresta. para De vocês. acordo com o INPE, só neste ano foram registrados mais de 5.000 focos em Rondônia, a maioria criminosa, segundo as autoridades. Só ontem foram 215. Vou ficar meio caladinho porque eu não gosto de ficar falando não, falou? Aí eu fico calado. Até as pessoas que não têm problema respiratório, elas estão tendo dificuldade, porque está insuportável. Os focos se concentram em Porto Velho e na região norte do estado. No município de Urupá, agricultores se arriscaram para conter as chamas. Em Jaru e Ji-Paraná também foram registrados grandes incêndios. De acordo com o IBAMA, a situação é muito preocupante. Porque o número de brigadistas não é suficiente e apoio aéreo. Há necessidade de decretarmos o estado de emergência porque nós estamos vivendo um estado de calamidade pública. Nem o vento frio, que veio do sul do país e derrubou a temperatura, conseguiu afastar a fumaça de Porto Velho. Essa mudança no vento, essa fumaça que estava no sul, foi propagada aqui para a região centro-norte, na região de Porto Velho, região metropolitana de Porto Velho. As autoridades estão preocupadas com o nível de poluição do ar de Porto Velho e também da capital do Acre. Em Rio Branco, segundo o INPE, no período de 1º de agosto até ontem, foram registrados pouco mais de 1.300 focos de incêndio, mais do que o dobro do mês de julho. E não há previsão de chuva. Rapaz, tá horrível. Tipo, pra gente que tem que trabalhar, criança que tem problema com respiração, tá complicado. Equipes de busca encontraram Meu Deus, já matou gente. do IBAMA que combatiu incêndios no Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso. O Wellington Lopes dos Santos, de 39 anos, desapareceu ontem quando trabalhava com a equipe na terra indígena Capoco Jarina. O corpo dele foi encontrado hoje pela manhã. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lamentou a morte de Wellington em uma rede social. Em nota, o IBAMA disse que presta toda a assistência, solidariedade e apoio à família do brigadista, que era de Brasília. Segundo o Instituto Raoni, que tem parceria com o Preve Fogo do IBAMA, 42 brigadistas, entre indígenas e não indígenas, trabalham no Xingu. O fogo se espalha por Mato Grosso, nas transições entre Amazônia e Cerrado e Pantanal. 27 brigadistas do Instituto Chico Mendes e Preve Fogo combatem as chamas dia e noite dentro e no entorno da estação ecológica da Serra das Araras. A gente está contando com pá carregadeira, caminhão-pipa, trator-pipa e toda a população aqui no entorno para a gente poder combater esse incêndio. No Pantanal, o combate a incêndios é em áreas de difícil acesso. E o que torna ele ainda mais difícil são as condições climáticas. Nesse momento, por exemplo, por volta de meio-dia, a temperatura chega a 40 graus e a velocidade do vento a 35 km por hora. O que aconteceu? O fogo que estava cercado aqui pulou a estrada e atingiu essa parte da vegetação. O trabalho das equipes
começa tudo de novo. São a temperatura, né, acima de 30 graus, a gente tem o fator de umidade abaixo de 30 e o vento acima de 30 km por hora. Tudo isso influencia nas ignições e dificulta um pouco o combate nosso aqui no Pantanal. Hoje, os bombeiros combatem 26 incêndios florestais no estado, entre todos os biomas. A principal causa é em relação à seca, é em relação à estiagem, mas nós também temos, infelizmente, a ação humana, o que prejudica e faz com que, principalmente no entorno das cidades, seja um motivo relevante. Quando especialistas no assunto são desafiados a propor formas de frear as emissões de carbono, o combate ao desmatamento é um caminho que eles consideram dos mais eficientes. Já não há mais tempo para doses pequenas no tratamento da crise climática, dizem os especialistas. Agora, a recomendação do Observatório do Clima é um corte de 92% das emissões brasileiras de carbono até 2035 em relação ao que o país emitia em 2005. É muito, mas não tem jeito, diz o secretário executivo da entidade, Márcio Astrini. Se o planeta continuar na curva de aquecimento que ele está, nós vamos ver enchentes, secas, ondas de calor, prejuízos para a população muito maiores, muito mais severos. Então, é sempre melhor a gente evitar isso, fechando a torneira do problema. A gente precisa de vontade, tecnologia, políticas públicas, inclusive, boa parte delas já existem, elas precisam só sair do papel e virar realidade. O observatório reúne 120 organizações da sociedade civil preocupadas com as mudanças climáticas. O governo brasileiro tem até fevereiro do ano que vem para apresentar oficialmente qual será a contribuição do país para limitar em 1,5 graus o aumento da temperatura do planeta, como determina o Acordo de Paris. O primeiro pilar da proposta do Observatório do Clima é praticamente acabar com o desmatamento. Haveria uma pequena margem de 100 mil hectares por ano a partir de 2030. Além disso, é preciso reflorestar, recuperar 21 milhões de hectares de cobertura vegetal que foram perdidos. O plano também traz propostas para o agronegócio, que pode ajudar o Brasil a retirar carbono da atmosfera com técnicas que já existem e ajudam a aumentar a produção. Recuperação de pastagens degradadas. Quando você faz a implementação de sistemas integrados, sistemas agroflorestais e outras práticas, elas vão fazer com que haja essa remoção e essa contenção do carbono do solo. O Brasil vai precisar também gerar mais energia limpa, como a solar e a eólica. Caraca, deixa eu Investir em transportes coletivos, Deixa eu fazer uma manobra. só nesse setor as emissões de carbono podem diminuir quase 40% até 2030. Metas importantes para quem vai sediar no ano que vem a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. E nada melhor do que ter um país que está presidindo a conferência com um bom exemplo de ações. Nós estamos diminuindo o desmatamento agora, e um bom exemplo de promessas, aquelas que têm que ser colocadas na mesa com um grau de esforço que o resto do mundo tem que acompanhar. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima declarou que vai considerar as sugestões do Observatório na elaboração do novo Plano Clima. Vamos ver agora como é que fica o tempo nas regiões com focos de incêndio. Boa noite, Eliana. Boa noite, Bonner, Renata, e boa noite para você. A previsão é de pouca ou nenhuma chuva nas áreas em branco. Elas incluem as regiões com incêndios e rios secos. Nesses locais, o tempo firme persiste. Eu quero dormir com ele. E também predomina em setembro. Em outubro, tende a chover mais nos pontos em azul: oeste do Amazonas, sul do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ao Rio de Janeiro. Em novembro, há a possibilidade de chuva acima da média também no Pantanal. Estaremos no meio da primavera, tudo indica que o início do período chuvoso vai atrasar. E as queimadas já ultrapassaram 100 mil focos no país. Só em 2010, o Brasil teve mais registros nessa época do ano. Os 107 mil casos de agora são o maior número em 14 anos, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Amanhã, o risco de fogo se mantém alto, onde o mapa está vermelho. Centro-oeste e norte de São Paulo e do Paraná, de Minas Gerais ao nordeste, da metade sul do Pará ao Acre e nos estados do centro-oeste.
A condição melhorou onde as temperaturas baixaram. É o caso de São Paulo, com máxima de 20 graus e mínima de 6. Pode ser a manhã mais gelada em 13 anos na capital paulista. Em Florianópolis, as temperaturas variam dos 9 aos 19 graus. Em Porto Alegre, dos 7 aos 18, com nevoeiro. Em Curitiba, dos 3 aos 15 graus e geada. Pode gear também na região da Campanha, do norte gaúcho ao sul da Grande São Paulo e na Serra da Mantiqueira. No Rio de Janeiro e em Vitória, deve fazer 22 graus à tarde. Em Belo Horizonte e Campo Grande, 24 e 26. Em Aracaju e Maceió, 27. 10 graus a mais em Teresina, 38 em Palmas. Em São Luís, Cuiabá, Rio Branco e Boa Vista, 32 graus. Em Roraima, chove um pouco mais e de Maceió ao litoral sul da Bahia também. Mas o sol predomina onde o mapa está amarelo, inclusive nos próximos dias. Por isso, volta a fazer calor no próximo fim de semana. Em Porto Alegre, 28 graus no sábado, o último dia de agosto. Em Cuiabá, 40 graus. São Paulo e Rio se aproximam dos 30 graus, com madrugadas menos geladas também. Até amanhã, Bonner e Renato. Até amanhã, Helena. Obrigada. Um terremoto de 5,3 de magnitude atingiu Portugal na madrugada desta segunda-feira. Moradores de Lisboa e Porto sentiram o tremor. Foi o terremoto mais forte do país em 55 anos, mas ninguém se feriu. A Rússia realizou hoje uma das maiores ofensivas contra a Ucrânia. Os ucranianos conseguiram repelir quase todos os ataques, mas alguns atingiram cidades importantes e mataram 7 pessoas. O exército russo bombardeou mais da metade das regiões ucranianas nas últimas 24 horas. Também a capital, Kiev. Que isso? Foi um ataque intenso com 200 drones e mísseis. A Rússia alega ter usado armas de alta precisão para atingir infraestrutura crítica. Rapaziada, vamos em busca do Elite, hein? Um foguete Estamos em busca do Elite. Quem me acompanha aí? Perto de Kiev. O vídeo também mostrou um incêndio em uma usina hidrelétrica. Houve interrupções no abastecimento de eletricidade e de água. O país inteiro está sob alerta de ataque aéreo e moradores se abrigam em estações de metrô. Um bombardeio na cidade portuária de Odessa também provocou cortes de luz e feriu 7 pessoas. Em Dnipro, na Ucrânia, um civil morreu e 2 casas ficaram destruídas. Na região de Zaporídia, um agricultor foi morto vítima de uma explosão. O Kremlin comentou os ataques à Ucrânia, dizendo que ações hostis como as incursões ucranianas na região de Kursk não podem ficar sem resposta. A Ucrânia também atacou o território russo na região de Saratov e continua a invadir a região de Kursk. No norte, a concentração de tropas belarusas na fronteira com a Ucrânia, aliadas de Moscou, preocupa o Ocidente. A OTAN aumentou o nível de prontidão e pelo menos 12 caças poloneses levantaram voo para defender as fronteiras da aliança militar. O Ministério da Defesa da Polônia diz que um drone russo invadiu o espaço aéreo polonês e que o país está em alerta máximo. Israel e o grupo extremista Hezbollah voltaram a tocar ataques. Mas as operações foram bem menos intensas do que a de ontem, quando cerca de 100 caças israelenses atingiram dezenas de alvos no Líbano. O objetivo era prevenir uma ofensiva dos Hezbollah. Mesmo assim, os extremistas dispararam mais de 13 foguetes de drones. Nenhum civil morreu em resposta ao assassinato de um comandante no mês passado. Os Estados Unidos declararam hoje que a tensão não as negociações em cessar-fogo. Rapaziada, um beijo. Falou. Obrigado aí. Vou ficar aqui Uma campanha nacional para identificar